Teve um dia, segunda-feira, 20 de outubro de 2025, que a internet como a gente conhece, bom, ela basicamente tropeçou feio. Uma falha gigantesca na Amazon Web Services, a famosa AWS, tirou do ar sites, aplicativos e um monte de serviços no mundo todo. Bora entender o que rolou e por que isso é tão importante para todo mundo. E olha, tudo começou de um jeito bem sutil. Passava um pouquinho da meia-noite lá na costa leste dos Estados Unidos quando os primeiros sinais de problema apareceram numa região super crítica da AWS, a US East 1. As taxas de erro começaram a subir e subir. Quando deu 3 da manhã, o caos já estava instalado. Milhares de pessoas começaram a relatar problemas em tudo quanto é lugar. Só às 6h35 da manhã, a AWS avisou que a causa principal, um rolo com o DNS, tinha sido resolvida. Mas sabe como é, né? Igual um terremoto, os tremores secundários continuaram. Às 10h30 da manhã, serviços como o Ring e o Chime ainda estavam patinando para voltar, deixando bem claro o tamanho do estrago global. E que estrago em 8,1 milhões. Esse foi o número de relatos de problemas que usuários do mundo todo registraram. É muita coisa. Isso dá uma dimensão real da escala do apagão. Não foi um probleminha técnico qualquer, não. Foi um evento que bagunçou a vida digital de milhões e milhões de pessoas. Agora, o mais interessante é olhar como isso se espalhou pelo mapa. A gente vê que os Estados Unidos lideraram as queixas, com quase 2 milhões de relatos. Logo depois vem o Reino Unido, com 1 milhão. A Austrália também sentiu bastante. Mas o resto do mundo, somado, passou de 4,5 milhões de reclamações. Isso mostra de um jeito bem claro como um problema num único lugar pode criar um efeito dominó que atinge o planeta inteiro. A lista de quem foi afetado parece até um quem é quem do nosso dia a dia digital. Redes sociais como Snapchat, bancos importantíssimos, até sites de governo. No mundo dos games, gigantes como Roblox e Pokémon Go saíram do ar. Ferramentas de trabalho, campainhas inteligentes, assistentes de voz, serviços de streaming, tudo caiu. Foi um lembrete bem indireto de como quase tudo na nossa vida moderna depende dessa infraestrutura que a gente nem vê. Então, o que é exatamente essa tal de infraestrutura invisível que falhou de um jeito tão espetacular? Para entender isso, a gente precisa dar uma espiada por trás da nuvem. A AWS é basicamente a maior provedora de serviços de nuvem do mundo. Pensa nela como se fosse a espinha dorsal de uma boa parte da internet moderna. Empresas de todos os tamanhos, das pequenininhas às gigantes, em vez de construir seus próprios centros de dados caríssimos, elas alugam o poder de computação da Amazon. É isso que permite que tantos serviços consigam crescer, ser flexíveis e, em teoria, bem resistentes a falhas. E aqui está o pulo do gato. A confusão toda que afetou o mundo inteiro começou por causa de um problema de resolução de DNS em um único lugar, a região West 1 da AWS, que fica na Virgínia. O DNS funciona como se fosse a agenda de contatos da internet, sabe? Ele traduz os nomes dos sites que a gente digita, tipo Amazon.com, nos endereços que os computadores entendem. Uma falha nesse sistema, justo no data center mais antigo e importante da Amazon, foi suficiente para começar uma reação em cadeia global. Isso expôs a fragilidade de ter tudo tão centralizado. Mas afinal, de quem é a culpa quando a segurança na nuvem falha? Bom, a AWS trabalha com um modelo que eles chamam de responsabilidade compartilhada. Funciona assim: a AWS cuida da segurança da nuvem, ou seja, a segurança física dos prédios, dos cabos, da infraestrutura toda. Já os clientes, eles cuidam da segurança na nuvem, ou seja, de criptografar seus próprios dados, gerenciar quem pode acessá-los e proteger os seus aplicativos. É uma parceria, e essa falha nos lembra que o problema pode surgir de qualquer um dos lados. E essa nossa dependência da nuvem não está nem perto de diminuir. Pelo contrário, ela está se tornando a base para a próxima grande revolução da tecnologia, a era da inteligência artificial. Inteligência artificial não é mais só uma modinha, né? Ela é a nova fundação digital que está sendo construída em todos os setores da economia. Assim como a internet fez antes, a IA está mudando tudo. Produtividade, automação, o jeito como a gente interage com a tecnologia. E adivinha onde essa fundação toda está sendo construída? Pois é, na nuvem. E para ter uma ideia do tamanho desse investimento, a OpenAI planeja gastar 1,5 trilhões de dólares em infraestrutura de IA até 2029. Esse é o tamanho da aposta que o mundo está fazendo nessa nova tecnologia. É uma verdadeira corrida armamentista por poder computacional, e tudo isso depende da estabilidade de serviços como a AWS. E não pensa que isso é coisa do futuro, não. A IA já está aqui no nosso presente. Na saúde, ela ajuda médicos. No setor de energia, protege redes elétricas inteligentes.
No entretenimento, está repensando como se escolhe atores para filmes e criando programas de culinária personalizados. E no dia a dia, ela está em óculos de sol inteligentes e no jeito como a gente faz compras online. Cada um desses avanços só aumenta a nossa dependência da infraestrutura de nuvem. Essa citação resume o momento perfeitamente. A IA não é mais uma coisa só, é um ecossistema gigantesco. E o crescimento absurdo dela está totalmente amarrado à infraestrutura de nuvem. O futuro da tecnologia que a gente está construindo depende profundamente desses mesmos sistemas que acabaram de falhar. Com tanta coisa em jogo, esse apagão da AWS levanta uma questão super crítica sobre o modelo que a gente construiu, o perigo da centralização. Essa citação que saiu no jornal The Guardian é muito forte e vai direto ao ponto. Especialistas estão alertando que a nossa dependência de umas poucas gigantes da tecnologia para fazer a internet funcionar é uma vulnerabilidade sistêmica. Quando uma delas tropeça, o mundo inteiro sente o baque. E este gráfico aqui, nossa, ele deixa isso claríssimo. O mercado é dominado por um grupinho muito pequeno de empresas gigantes. A Amazon Web Services está lá na frente, seguida pela Microsoft Azure e pelo Google Cloud. Essas empresas têm grana para construir uma infraestrutura global e segura, claro, mas, ao mesmo tempo, elas criam esses pontos de falha centralizados. Então, a gente fica nesse dilema, né? De um lado, a nuvem centralizada oferece uma escala gigantesca e um custo-benefício ótimo. Do outro lado, ela cria um ponto único de falha com um risco global sistêmico. Uma infraestrutura mais diversificada seria bem mais resistente, sem dúvida, mas também deixaria tudo mais complexo e mais caro de gerenciar. Não tem resposta fácil, e o apagão da AWS forçou todo mundo a encarar essa questão de frente. Isso tudo nos leva à nossa reflexão final. Diante dessa vulnerabilidade que ficou tão escancarada, para onde a gente vai a partir de agora? A pergunta que não quer calar é essa. Será que a maior força da internet, essa capacidade incrível de crescer e de ser eficiente por causa desses gigantes da nuvem, é também a sua maior fraqueza? O apagão de 20 de outubro de 2025 não foi só uma falha técnica, foi um baita de um alerta sobre as fundações da nossa sociedade digital. E se elas são tão sólidas quanto a gente imaginava?